Todo ser humano tem pelo menos uma certeza na vida: a certeza da morte. E por mais que façamos de tudo em nossa jornada entre o dia do nascimento e o dia da morte para tentar evitá-la, coisas como a alimentação saudável, exercícios físicos, juntar um bom dinheiro para poder pagar um tratamento e um plano de saúde caro, não há nada que nos possa fazer fugir dessa terrível consequência que o pecado nos proporcionou. Não há nada mais triste do que a morte. Sonhos, planos, projetos, famílias são todas destruídas num único suspiro. E tudo que você e eu possamos fazer para tentar evitá-la é em vão. A indústria do entretenimento conhece bem essa angústia que todo ser humano enfrenta e, por isso, ganha milhões criando séries que tratam sobre esse tema. Séries, filmes, novelas, e isso pode nos angustiar ainda mais. Sabe por quê? Porque muitas vezes, em todas essas obras de ficção, são contadas mentiras. A morte é tratada de maneira irreal e você e eu podemos cair no engano de acreditar nessas mentiras. Mas será que é possível reencontrar os nossos queridos que já morreram? Existe vida após a morte? E se eu te disser que sim, existe vida após a morte? No programa Vida Mais Viva dessa semana, você vai aprender que existe sim vida após a morte, mas ela não é exatamente como contam as séries de ficção. Então, para aprender um pouco mais sobre esse assunto, acompanhe a entrevista que está começando agora. Amiga e amigo queridos, é realmente um prazer receber você aqui na nossa casa, o programa Vida Mais Viva. E quando eu digo queridos, é porque são mesmo. A produção desse programa prepara tudo com muito carinho para que você e sua família possam fruir as maiores bênçãos de Deus para sua casa e para sua vida em todos os aspectos. A gente deseja que você tenha saúde física, saúde emocional, saúde social, saúde espiritual. É isso que a gente tem aqui toda semana. E muito obrigada porque você dedica parte do seu dia para estar conosco. E já te peço uma ajuda. Ajude a gente a levar essas boas notícias para frente. Como é que você pode fazer isso? Ajuda curtindo a nossa página no Facebook, sugerindo temas, compartilhando a nossa página, as coisas que a gente posta. E você também tem o canal do YouTube, você pode assistir em qualquer dia, qualquer horário, dividir e compartilhar tanto este programa como os antigos. E você também pode visitar o nosso blog, novotempo.com/vida mais viva. A gente está ali também esperando por você. E no último programa, você que nos acompanha, você que não acompanha eu já vou atualizar, mas você que nos acompanha semanalmente sabe que no nosso último programa nós estávamos falando sobre morte e a gente teve que acabar porque o nosso tempo encerrou. Nós interrompemos num momento muito especial. Eu perguntei se existe vida após a morte e sabe qual foi a resposta? Aguarda mais um pouquinho que agora eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, que na verdade já são bem conhecidos de vocês. Pastor Chaguri, professor Muniz, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a você, que Deus te ilumine. E espero que o programa desse dia seja uma grande virtude na sua vida. Isso mesmo, professor Muniz. Imenso prazer estar mais uma vez aqui para tratar desse assunto de extrema importância e que é o grande anseio, talvez, da humanidade, doutora Mariana. É verdade. Morte, vida. E já que você está falando em morte, vida, existe ou não existe vida após a morte, professor Muniz? Essa sempre foi uma inquietação do ser humano, né, dentro da história do pecado, né? Com certeza. Os egípcios, por exemplo, eles eram muito ávidos por isso, acreditando que existia vida após a morte, né? Você lembra daquela aparição do Senhor Deus a Moisés, naquela sarça que ardia e não se consumia, né? Sim. E Moisés, que com certeza, entre outras formações, para ser um faraó, era também um químico, o Senhor Deus o abordou a partir dessa formação cultural dele. Você acha que um arbusto ardendo sem se consumir, iria chamar a atenção de um físico? Assim, né? Com certeza. Com certeza. Então Moisés disse assim, eu vou me aproximar para ver. Que negócio é esse aí, Eu né? vou me aproximar para ver
Qual é o segredo da vida que não se consome? É mesmo. É isso. Foi por isso que Deus o abordou assim, porque ele era um físico também e também um químico. Mas a verdade, respondendo a sua pergunta, é que existe vida após a morte. Ixi, Maria, existe vida após a morte, mas isso não difere das coisas que a gente normalmente ensina, que a morte é um sono? E até de outros blocos que nós já tivemos, mas na verdade existe vida após a morte, mas só através do processo da ressurreição. Ah, bom, só após a ressurreição. Aí nós temos então um ajuste à mensagem bíblica sobre esse tema tão importante, né, pastor Chagrin? Pode falar. Interessante é que essa vida após a morte, ela acontece na sua realidade, na pessoa de Cristo, né? Quando Jesus morre, Jesus ressuscita, ele nos garante também a ressurreição, nos dando vida e nos dando uma vida eterna. E o que a Bíblia fala, então, sobre esse assunto de vida após a morte? Quais são as evidências que a gente tem? Então, a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 9, o verso 5 e o verso 6, nos diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, diz a palavra de Deus. Ou seja, aqui o texto bíblico ele trabalha a questão de alguns sentimentos humanos, né, demonstrando que não há vida em seguida à morte, ok? A morte ali encerra, o homem entra em um estado de sono e aguarda a ressurreição quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar a esta terra. E um outro detalhe, né, Muniz, que percebemos nesse texto bíblico, é que ele diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer. Então já esse estado de consciência com relação à morte, que o morto não sabe nada, já é uma confirmação, esse contraponto que faz com o vivo e o morto. O vivo sabe que há de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, já é um contraponto que na morte não existe nada. Claro. Não existe consciência imediata à morte. Não existe né? consciência imediata à morte. Existe, então, vida após a morte, mas essa vida só será vivida a partir do momento da ressurreição, é isso? É isso mesmo. Você veja que isso só recordando em alguns programas que nós já estivemos aí, o ser humano ele não abriga uma alma, ele é a alma. A soma, né? Pó mais fogo. Isso, a palavra de Deus diz sobre isso, nós tratamos disso, né? E soprou nas narinas daquele boneco no Éden e ele se tornou alma vivente. Ele passou a ser uma alma vivente e não a ter uma alma vivente, que isso faz toda a diferença. Se você começar por essa premissa correta, você vai entender tudo. Se começar erradamente, está tudo complicado. Mas então, só reafirmando isso, o homem, ele não tem uma alma, ele é a alma. Ok? Com certeza. Inclusive a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá, se referindo ao povo de Israel, né? Nós temos vários textos na Bíblia. Então que se a alma traz fosse uma imagem. coisa que ficava vagando pelo planeta, não é uma coisa que a alma que pecar morrerá, né? Sim. Bom, então nós estamos falando sobre morte e aí sobre as consequências, se existe ou não existe vida após a morte. Vocês falaram que não imediatamente. Isso implica, é claro, que haverá ressurreição. Sim. E aí vocês podem me falar um pouco mais sobre as ressurreições? Então, a palavra de Deus em São João capítulo 5 nos diz o seguinte, São João capítulo 5, o versículo, nós temos lá o versículo 28 e o versículo 29, olha o que diz a palavra de Deus. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Então o texto bíblico, aqui é Jesus falando, o texto bíblico ele está nos afirmando e nos dando uma promessa
de que um dia os mortos ressuscitarão. Então nós temos dois tipos de ressurreição aqui. Eu gostaria que vocês Ok? esmiuçassem um pouco nós sobre temos isso. a ressurreição para a vida e nós temos a ressurreição para a condenação, a ressurreição que é para a morte também. Ressuscita, mas morre. Então Jesus ele apresenta dois tipos de ressurreição. Agora a base desta ressurreição, ela se encontra na pessoa de Cristo, na morte, no descanso de Cristo e em sua ressurreição. Então o que nos garante que os mortos ressuscitarão? Porque Cristo ressuscitou. Esta é a garantia que nós temos de ter vida após a morte. Pelo texto que você leu, fala que todos ressuscitarão. Sim. Uns para a vida, outros para a morte. Mas isso é ao mesmo tempo? Todos ressuscitarão ao mesmo tempo ou serão em momentos diferentes? Não, a palavra de Deus diz que nós teremos duas ressurreições. A dos justos e a dos ímpios. Mas é interessante ainda bater aqui em cima desse texto que o pastor Chagori leu. Virá, Jesus disse, virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Está aqui a resposta. Todos os que estão em sepulcros. Existe ouvirão. vida após a morte? Sim, mas só através desse processo da ressurreição. Não é que morreu, imediatamente já vai para o céu? Não, já tem a recompensa. Se fosse para o céu, já existiria a recompensa. E nós sabemos que a recompensa não é imediatamente a morte. Mas voltando à pergunta última que você fez sobre se essas ressurreições elas serão simultâneas, né? A palavra de Deus diz que não. Nós temos duas ressurreições. A ressurreição dos justos. E aqui nós estamos tocando, pastor Chagori, numa das mensagens mais confortantes para o ser humano. É possível que nós estejamos falando para pessoas que estão enlutadas, para pessoas que estão vivendo face a face, cara a cara com a morte. Quem sabe se nós não estamos falando para alguém que está num leito de hospital, para alguém que está aí na sua casa só esperando o momento de um querido descansar. O que vem depois disso? Teria a palavra de Deus para nós nesse momento? Uma mensagem de conforto e de alento? Tem, e é isso que eu leio. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Acerca dos que já dormem, eu quero que vocês não fiquem tristes e ignorantes, como aqueles que não têm esperança. Parece que eles estavam ignorando, eles ainda não conheciam o que o cristianismo tinha para oferecer em relação à morte. E no verso 16, então, ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro. Amém, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, no glorioso dia da volta de Jesus. E eu vou levantar essa bola para esse meu amado pastor bater. O que significa uma pessoa morrer em Cristo, hein? Morrer em Cristo é ter vida, né? Na realidade, você morre para esta vida, mas você se levanta para uma vida eterna. Sobre esse ponto de vista, é até alentadora, né? A questão da morte. Porque aquele que morreu em Cristo, pronto, a próxima vez que ele abrir os olhos, já vai ser para a vida eterna. Você imagina, esta visão que se tem com relação à morte, a pessoa morre ou está no céu, ou essa pessoa foi para o inferno, e tendo acesso à condição humana, que tristeza seria o céu para uma pessoa, por exemplo, para uma mãe que vem a falecer e aí ela foi para o céu e vê seu filhinho aqui na terra. Imagine que cena terrível, que céu seria esse? É inconcebível na mente humana um céu assim. Então, por isso que essa mensagem do apóstolo Paulo, ela é uma mensagem de conforto, transformação, de esperança, porque é nesse momento, é no momento da dor, que deve fortalecer a nossa esperança, e é isso que apresenta a palavra de Deus. Você perdeu um querido, você perdeu um pai, uma mãe, você perdeu um filho, tenha esperança. Ele, no dia do Senhor, quando o Senhor Jesus voltar a esta terra, este ressuscitará pela graça de Deus. E esta é a promessa. Olha, que bandeira linda, né? Lindo, lindo. E aí é que está, eu volto novamente a você.
Será que você está vivendo esse momento ou está convivendo com alguém, com um parente que está aí cara a cara com a morte? Não se desespere. Meu cunhado levou uma vida de rebelião, mas o que é isso para a graça redentora que cobre todo o pecado, arrependido e confessado? O que importa é dizer: Senhor Jesus, eu quero ser teu. E descanse em paz, porque no glorioso dia da sua vinda, você vai levantar para a vida eterna. Mas eu fiquei pensando então, que vantagens, porque assim, nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo que estão passando por um leito de dor, mas também tem aqueles que estão nos assistindo e não estão passando por isso. E aí eu pergunto, que vantagem então eu levo de seguir a minha vida aqui nessa terra com Jesus, se eu posso viver do jeito que eu quero e também no meu último momento aí eu me arrependo e me entrego? Por que eu viveria já o caminho? Aí a questão é o seguinte, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que essa promessa de Deus de vida eterna é uma promessa para aqueles que se tornaram justos pelo poder de Jesus Cristo, pela atuação de Jesus no Calvário. Então, a morte de Cristo no Calvário é o que confirma a minha vida eterna e a ressurreição. E a minha ressurreição. Essa morte e ressurreição de Cristo. Agora, não significa que viver uma vida nesta terra, de qualquer maneira, seja o melhor para a vida cristã. Se no final me arrependo e eu vou estar com Deus. Não é assim que nós devemos levar a vida, porque uma pessoa em Cristo, ele já se torna uma nova criatura. Em Cristo as coisas velhas ficaram e nos tornamos seres novos. Nicodemos, quando teve um encontro com Jesus, Nicodemos perguntou: Senhor, mas o que é preciso para eu ter a salvação? É necessário você nascer de novo. Mas como voltar ao ventre da minha mãe? É mestre de Israel e não sabe destas coisas? Então, entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo é você deixar de viver para si e viver por Ele. E quem vive em Cristo, por Ele se torna uma nova criatura, uma nova pessoa. Então ele encontra a esperança para a vida eterna, até mesmo na morte, até mesmo na dor, no desespero, como é esse caso que o Muniz nos passa aqui, de forma linda, desse cunhado, que entrega a sua vida a Jesus no último momento, mas aquele último momento, para aquele cunhado, é o início da sua história na eternidade. Sim, e ele vai poder encontrar o cunhado, mas eu estou vendo o pezinho dele balançando aqui, eu acho que ele quer falar alguma coisa. Me diz também qual é a sua opinião. Em cima dessa pergunta que você fez, o que vantagem leva Maria, né, de viver uma inteira vida se o sujeito pode, na última hora, se entregar e desfrutar do mesmo céu? Eu quero estar no céu. Lembra daquela parábola que Jesus contou dos trabalhadores, os que começaram às 8 da manhã, os que receberam entraram às 4:30 da tarde, receberam Exatamente. mesmo? O que precisamos destacar, e o pastor já beliscou nisso, é o seguinte: morrer em Cristo se entregando nos últimos momentos de vida é maravilhoso. Agora, viver por Ele é bem melhor. Sem contar que é um risco. A gente nunca sabe como vai ser o nosso amanhã. A gente pode dormir e não acordar. E outra e não coisa, tem esse momento. Outra coisa, as pessoas que têm essa oportunidade de se entregarem no último momento é uma maravilha, e se não tiver? Exatamente, é o que eu estou falando. É melhor ter. E ainda te digo, uma vez um cara falou para mim o seguinte: ele estava com câncer terminal. Ele disse: eu lhe digo, em nome de Jesus, isso aqui foi uma bênção, porque eu não seria levado a Cristo senão pela dor. Quem sabe, se não estou falando a alguém assim, não fique triste não, se levou uma vida de pecado. O sangue de Jesus cobre todos os seus pecados e o recebe agora no livro da vida. E você estará pronto para a ressurreição. Mas essa é a primeira, né? E observe que uma atitude dessa é a graça de Deus, né? É somente a graça que nos concede esse tipo de oportunidade. Ainda que seja a única oportunidade em vida,
mas é a única para a salvação. Claro. E vocês já não disseram que para aquele que aceitou a Cristo, a eternidade já começa? Não é isso que a gente falou em outros blocos anteriores? Sim. Na volta de Jesus começa a eternidade. Vida eterna eu tenho Isso, em a Cristo. vida eterna, perdão. Na hora que eu aceitei a Cristo, Eu por que tenho eu a vou vida esperar eterna. para Já tenho a curtir? vida eterna, né? Exatamente, eu já vou curtir agora. Não Agora, eu queria destacar uma coisa que deixa esse texto com um brilho especial. É que diz aqui que ressoada a trombeta de Deus no glorioso dia da volta de Jesus. Imagina o próprio Deus tocando uma trombeta. Você acha que vai ser um sonido maravilhoso? Oh. E os Que a gente nunca mortos ouviu. ressuscitando em todas as partes da terra. Essa é uma figura que vem da igreja no deserto, daquele povo que saiu do Egito, em 40 anos no deserto. Quando eles tinham que arribar acampamento, o sacerdote tocava aquela trombeta. Era hora de caminhar. Chegou o momento. Chegou o momento. É. Glorioso dia da volta de Jesus, vai se tocar uma trombeta, a trombeta do próprio Deus. E aí nós vamos para Vai ser, a pátria celestial, Amém. para o reino de glória. vai ser o evento de maior grandeza da história da humanidade, né? Com certeza. Com A certeza. convocação do Senhor, imagine a cena, o sepulcro se abrindo, Com certeza. os mortos agora se levantando, encontrando com os seus, ressuscitam em Cristo, tem um encontro com o Senhor nos ares, porque o texto de Tessalonicenses, capítulo 4, fala sobre isso, né? Que não é somente a ressurreição, mas é um encontro. Você sabe que o cristianismo herdou do paganismo essa ideia da imortalidade, não é? Isso é uma ideia platônica, isso foi inserido no cristianismo. Se assim que as pessoas morrem, elas vão para o céu, destrói completamente a mensagem da ressurreição. Para que Claro. Que ressurreição? objetivo tem a ressurreição? Se eu já recebi ainda- a recompensa antes da hora. Então, por isso que você vê, você sente ou você não vê ênfase na ressurreição, porque ela foi substituída por a mensagem não bíblica da imediata ida para o inferno ou para o céu. Isso não existe. Com certeza. Os mortos, Jesus disse, eles estão na terra, no pó da terra, e ressuscitarão. Agora, tem outra Mas coisa. pode terminar. Eu ia falar que o nosso tempo está acabando, a gente precisaria falar um pouquinho da segunda ressurreição. Mas Isso. você pode falar o que você ia falar e já emendar nessa segunda Eu ressurreição. quero ainda destacar aqui, só complementando, Paulo disse, a igreja que está no sepulcro ressuscita, só os justos na volta de Jesus, os ímpios não ressuscitam na volta de Jesus, e se une à igreja que está viva, agora transformada num abrir e fechar de olhos, e aí todos serão arrebatados só no dia da volta de Jesus. Esse é um outro assunto que a gente deve falar em algum momento sobre o arrebatamento. É na volta de Jesus e não é secreto. E como que termina essa parte no verso 18? Diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como é que no cristianismo nós devemos confortar o enlutado? O seu irmão descansou em Cristo, não foi? Descansou em Cristo. Então toca aqui. É assim que se conforta enlutado. Teu irmão vai ressuscitar. Paulo diz, confortai-vos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavra nós temos aqui em Tessalonicenses 4, de 13 a 18? Volta de Jesus e ressurreição dos justos. Nesse dia, o irmão do pastor Chaco vai estar lá. Sim, Pela graça de Deus. assim que Jesus ressuscitou as irmãs de Lázaro, ele disse, teu irmão vai ressuscitar. Ele não disse teu irmão já foi para a glória. Não. Vai ressuscitar. É ressurreição. Está entendendo isso? É aqui que nós nos agarramos. Interessante é o seguinte, que até mesmo o ladrão na cruz, Flávio Joséfos nos diz que ele era um judeu que se apostatou. E o ladrão na cruz, nos últimos momentos, em algumas traduções, nós encontramos as seguintes palavras: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Nós encontramos quando entrares no teu reino e quando vieres. Mas a mais próxima do original é o vieres o teu reino. Então ele tinha uma expectativa futura. Então, com relação à morte e com relação à ressurreição. Vou morrer, mas vou ressuscitar quando o Senhor mesmo, voltar né? em seu Até reino. Mata fala, que ele falou, Ok. teu irmão vai ressuscitar. Ela fala, eu sei, no último dia No ele último vai. dia, né? Isso. Então, Exatamente. tem esses detalhes. E com relação a
Aos outros mortos, a segunda ressurreição, Apocalipse capítulo 20, o verso 5 e 6, detalha. Olha o que diz lá, diz assim, os outros mortos, ele já está falando não desses mesmos de Tessalonicenses, os outros mortos, porém, os ímpios, porém não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que não tem parte na primeira, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia nos está nos apresentando 2 ressurreições. Bem-aventurado aquele que ressuscitou nessa, de Tessalonicenses. Essa já é dos ímpios, após os 1000 anos. Eles vão ressuscitar para receber a recompensa. Para receber Porque já que ele não aceitou aquele que quis pagar no lugar dele, ele é que mesmo vai pagar. Aí pagar. A recompensa é a condenação. Ele é mesmo que vai pagar sobre os próprios pecados, é isso? A mensagem de Cristo nos garante, em Cristo eu ressuscitarei na primeira. Sem Cristo, como diz um amigo meu, é segundona. Nós estamos fora da segundona, em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos encerrando, então antes da gente ir embora, eu queria que você dissesse assim, em 10 segundinhos, o que faz a diferença entre quem vai estar na primeira e na segunda ressurreição? O que faz a diferença é a forma como você vive a vida em Cristo nesta terra. Se você está em Cristo, não importa os problemas que você passa, não importa a dor que você tenha ou a perda de alguém, a esperança, ela sempre suplantará a dor. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele disse em João capítulo 5, estando a nossa vida nas mãos do Senhor, pela nossa entrega, pelo arrependimento e confissão dos nossos pecados, não tememos a morte. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém. Queridos, até o próximo programa. E a você também, querido amigo que ficou conosco no programa Vida Mais Viva, eu tenho palavras lindas para poder dizer para você. Que você possa fazer planos e aceitar a graça de Cristo para que você possa, se já tiver descansado, fazer parte da primeira ressurreição. E que quando você olhar esse dia grandioso, maravilhoso, de ver face a face o nosso Senhor vindo dos ares, que você não fique desesperado, porque se você faz parte da primeira ressurreição, você vai estar com um sorriso daqui a aqui, porque aí, de fato, a eternidade começou para você. Eu quero encontrar você nesse dia. Fique com Deus, até o próximo programa.